Você já se perguntou como essas máquinas gigantes de metal conseguem flutuar no céu, desafiando a gravidade? Parece mágica, não é? Mas na verdade, é pura ciência. Uma história fascinante de sonhos, tentativas e muita, mas muita engenhosidade. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo para descobrir como e quando o avião foi inventado. E o mais importante, qual é o segredo que o faz voar? Vamos voltar para o início do século XX. O mundo estava cheio de inventores sonhadores, e muitos olhavam para os pássaros com uma pergunta na cabeça: se eles podem voar, por que nós não podemos? A corrida para conquistar os céus estava a todo vapor. Pessoas tentavam de tudo, desde asas gigantes amarradas aos braços até máquinas estranhas com motores a vapor. A maioria, claro, terminava em quedas espetaculares e um pouco cômicas. Mas no meio de toda essa confusão, dois irmãos de Ohio, nos Estados Unidos, estavam trabalhando de forma metódica e silenciosa. Seus nomes, Orville e Wilbur Wright. Eles não eram cientistas famosos, nem milionários, eram donos de uma loja de bicicletas. Isso mesmo, bicicletas. E foi justamente a experiência deles com a mecânica e o equilíbrio das bicicletas que deu a eles uma visão única sobre o problema do voo. Eles perceberam que voar não era só uma questão de ter um motor potente ou asas grandes. O verdadeiro desafio era o controle. Como você vira para a esquerda ou para a direita? Como você sobe e desce de forma controlada? Eles estudaram pássaros, construíram túneis de vento caseiros para testar diferentes formatos de asa e o mais importante, desenvolveram um sistema de controle de 3 eixos, permitindo que o piloto controlasse a inclinação à guinada e a rolagem da aeronave. Esse foi o grande pulo do gato. Então, chegou o dia que mudou o mundo para sempre. 17 de dezembro de 1903, em uma praia ventosa chamada Kitty Hawk, na Carolina do Norte, os irmãos Wright prepararam sua máquina. O Flyer 1 não era nada parecido com os aviões que vemos hoje. Era uma estrutura frágil de madeira e tecido, com 2 pares de asas e um pequeno motor de 12 cavalos. Naquele dia, Orville Wright deitou-se na asa inferior, ligou o motor e por 12 segundos gloriosos, o Flyer 1 decolou do chão, voando por 36 metros. Foi o primeiro voo controlado, motorizado e sustentado de uma aeronave mais pesada que o ar na história da humanidade. Eles fizeram mais 3 voos naquele dia, com Wilbur pilotando o mais longo, que durou 59 segundos e percorreu 260 metros. A era da aviação tinha começado. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Como exatamente um avião voa? A resposta está em 4 forças fundamentais: sustentação, peso, empuxo e arrasto. Imagine uma batalha épica acontecendo ao redor do avião o tempo todo. Primeiro, vamos falar da sustentação. É a força que empurra o avião para cima, lutando contra o peso. E a grande heroína aqui é a asa. Você já reparou que a parte de cima da asa de um avião é meio curvada, enquanto a parte de baixo é mais reta? Esse formato, chamado de aerofólio, é genial. Quando o avião se move para frente, o ar se divide para passar por cima e por baixo da asa. Como a parte de cima é mais longa e curvada, o ar que passa por ali precisa viajar mais rápido para se reencontrar com o ar que passou por baixo. E aqui entra um princípio da física chamado princípio de Bernoulli. Ele diz que quanto mais rápido um fluido, como o ar, se move, menor é a sua pressão. Então, o ar rápido em cima da asa cria uma zona de baixa pressão, enquanto o ar mais lento embaixo cria uma zona de alta pressão. Essa diferença de pressão gera uma força de baixo para cima, empurrando a asa e o avião inteiro. É como se o avião fosse sugado para o céu. Isso é a sustentação. Mas para a sustentação acontecer, o avião precisa se mover para a frente, certo? É aí que entra a segunda força: o empuxo. O empuxo é a força que empurra ou puxa o avião para frente. Nos aviões modernos, essa força é gerada pelos motores, sejam eles motores a hélice ou os potentes motores a jato. O trabalho deles é o mesmo.
acelerar o ar para trás com muita força. Pela terceira lei de Newton, para toda ação, há uma reação igual e oposta. Então, ao empurrar o ar para trás, o motor é empurrado para frente, levando o avião junto. Agora, vamos às forças que tentam impedir o voo. A primeira, e mais óbvia, é o peso. É simplesmente a força da gravidade puxando tudo para o centro da Terra. Para um avião decolar e se manter no ar, a força de sustentação gerada pelas asas precisa ser maior ou igual ao peso total do avião, incluindo passageiros, carga e combustível. A última força é o arrasto. Pense no arrasto como a resistência do ar. Quando você coloca a mão para fora da janela de um carro em movimento, sente o vento empurrando sua mão para trás. Isso é arrasto. É a força que se opõe ao movimento do avião para frente. Os engenheiros aeronáuticos trabalham duro para projetar aviões com formatos aerodinâmicos, lisos e esguios, para minimizar o arrasto e tornar o voo mais eficiente. Então, o voo é um delicado balé entre essas quatro forças. Para decolar, o empuxo dos motores tem que ser forte o suficiente para vencer o arrasto e ganhar velocidade, para que as asas gerem sustentação suficiente para vencer o peso. Durante o voo de cruzeiro, em altitude e velocidade constantes, as quatro forças estão em equilíbrio. A sustentação iguala o peso e o empuxo iguala o arrasto. Para pousar, o piloto reduz a potência dos motores, diminuindo o empuxo. Com menos velocidade, a sustentação também diminui e o peso começa a vencer, fazendo o avião descer de forma controlada. E não podemos esquecer o controle. Lembra da genialidade dos irmãos Wright? Os aviões modernos usam o mesmo princípio, mas de forma muito mais sofisticada. Existem pequenas partes móveis nas asas e na cauda, chamadas alerons, profundores e leme de direção. Ao mover essas superfícies, o piloto altera o fluxo de ar, permitindo inclinar o avião para os lados, para fazer curvas, levantar ou abaixar o nariz para subir ou descer e controlar a direção. É incrível pensar que em pouco mais de 100 anos, saímos de um voo de 12 segundos em uma máquina de madeira e tecido para aviões a jato, que cruzam continentes em questão de horas, transportando centenas de pessoas com segurança. Tudo isso graças à curiosidade, à persistência e a uma compreensão profunda das leis da física. Da próxima vez que você estiver em um aeroporto, vendo um desses gigantes de metal decolar, ou se estiver olhando pela janela a 10 mil metros de altitude, lembre-se dessa dança invisível das quatro forças. Lembre-se de Orville e Wilbur, dos seus sonhos e da sua loja de bicicletas. O voo não é mágica. É a prova de que, com conhecimento e determinação, o ser humano pode sim conquistar os céus. Espero que você tenha gostado dessa viagem pela história e pela ciência da aviação. É um mundo realmente fascinante. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhar com aquele amigo que também é apaixonado por aviões. Muito obrigado por assistir e até a próxima.